Olá, agora é lei em São Paulo. O calendário paulista ganhou uma semana estadual de prevenção e combate à microcefalia, que afeta bebês que nascem com o cérebro menor do que o normal. Este é o tema do programa Agora é Lei de hoje, com os nossos convidados. Jean-Pierre Peron, pesquisador do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo e também integrante da rede Zika. O neuropediatra Dr. Saul Sipel, ele é presidente do Departamento Científico de Neurologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo, e também a neurocientista Laís Takata, que é doutoranda em Neurociência e Cognição pela Universidade Federal do ABC. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Agora é Lei. O projeto de lei que institui a Semana Estadual de Prevenção e Combate à Microcefalia no calendário paulista é de autoria do deputado Gil Lancaster, do Democratas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença no estúdio, todas as autoridades que vão falar sobre a microcefalia. Tá? Muito obrigado pela presença aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu me lembro quando escrevi esse projeto. Estava em casa assistindo os telejornais, que eu assisto vários, uns 4, 5. Minha mulher até pega muito no meu pé. Mas você não cansa de assistir jornal, não é tudo igual? Não, não é tudo igual. E falava em 2015, quando entrei nessa casa em março, 2015, dos primeiros casos que surgiram em Pernambuco. E eu pensei, isso vai vir para o Sudeste. Falei para o gabinete, com a minha equipe técnica, vamos escrever e vamos pesquisar sobre microcefalia. O gabinete ficou quase doido quando eu vim com essa notícia. O que é microcefalia? Uma doença nova, aparentemente, no Brasil. Para vocês terem uma ideia, os especialistas vão confirmar comigo, em 2014 houveram 12 casos em Pernambuco. Já em 2015 passou para 241. Hoje são mais de 1.000 em todo o país. Uma doença nova, perigosa, e eu penso como pai, como avô, os pais se planejam para ter os filhos. Então eu lembro quando eu tive o meu primeiro, os 4 filhos que eu tive, os pais se planejam, compra coisa para o bebê, compra os móveis, entra em prestações por causa do bebê, aquela dificuldade toda. E quando recebe um filho com microcefalia, deve ser uma tristeza muito grande. Então a ideia da prevenção é, como meu avô dizia, prevenir é melhor que remediar. Tá? Eu estou pedindo ao governo, através desse projeto, que divulguem todos os órgãos públicos de saúde e faça o pré-natal obrigatório para a mamãe, tá? Para acompanhar, porque só o pré-natal vai mostrar se o bebê tem chance de ter microcefalia ou não. É uma das soluções, tá? Que nós temos estudado. E pedi ao governador Geraldo Alckmin que aprovasse em regime de urgência. É o primeiro projeto no país a ser aprovado e todas as assembleias têm copiado esse projeto, têm ligado para cá, eu tenho autorizado. Não, vamos divulgar em todo o país e combater essa doença nova, entre aspas, mas que nós não temos a solução para a cura, infelizmente. Temos paliativos, mas nós não temos a solução. Isso me preocupou muito, eu não sou médico, mas me preocupa determinadas áreas e microcefalia é uma bandeira que eu vou levantar até o fim. Conversei com o Dr. Davi Wipp, secretário do Estado da Saúde, e ele se preocupa também, não tem a solução, tá? Aparentemente, não é confirmado ainda pelos institutos de pesquisas que deriva do Zika vírus, não se tem comprovação científica ainda, então nós vamos continuar investindo em pesquisa, pedir que o governo federal e estadual continue investindo em pesquisa para que nós saibamos, em breve, de onde vem essa doença terrível. Então, conte com esse deputado nessa luta, levantando essa bandeira sempre que precisar. Doutor Saul, como é que a gente deve conceituar inicialmente aqui na nossa conversa, ou definir a microcefalia? É uma doença? Bom, nós podíamos chamar de doença a microcefalia. Na verdade, ela é uma consequência de outras doenças, como se fosse quase que um sinal de expressão de todo um conjunto de doenças que podem atingir o cérebro, né? O que eu acho importante é assim, que a gente entenda por que nós valorizamos e falamos em microcefalia. Por que o tamanho da cabeça pequena é importante? Porque a cabeça cresce às custas do crescimento cerebral. Então, se você tem uma cabeça pequena, certamente o cérebro que está ali naquele continente também ele é pequeno. Existem cérebros pequenos e indivíduos que têm cérebro pequeno que são normais. Então, nós precisamos ter um cuidado, né,
quando a gente falar em tamanho de cabeça pequena, ter uma observação onde a gente reúne dados que são observados e acompanha esses indivíduos do ponto de vista clínico. Quando esse tamanho de cabeça ou esse cérebro é muito pequeno, nós temos uma microcefalia e temos também o que nós chamamos de uma microencefalia, o encéfalo, o cérebro é menor. E na maior parte das vezes, quando isso acontece, esse tamanho, esse volume é pequeno, certamente todo um conjunto de funções do sistema nervoso também fica comprometido. Então é preciso estar muito atento, né, no sentido de valorizar um caso isolado ou isso que aconteceu em Pernambuco e que, graças à intuição dessas duas neuropediatras, é importante marcar porque isso é histórico. A Vanessa van der Linden e da mãe, que é a Ana van der Linden, que começaram a se dar conta que o número de crianças com microcefalia, de repente, se multiplicou. E a partir daí, então, de maneira retroativa, foi-se em busca do porquê que isso estava acontecendo. Então, o conceito é esse, é cabeça pequena. E aí nós temos medidas padrões estabelecidos e percentis a partir dos quais nós consideramos que essa cabeça está abaixo de uma condição normal. Sim. Jean-Pierre, a microcefalia é um problema antigo, agora com causas novas, porque ela tem outras causas que não necessariamente a infecção pelo Zika vírus. Sim, a microcefalia ela pode ser causada por vários fatores diferentes, né? Até mesmo existem microcefalias que são causadas por mutações genéticas, por exemplo, porque sabemos que alguns genes são importantes para o desenvolvimento correto das células cerebrais e tudo mais. O que acontece é que a partir de 2015, sabidamente, com o caso do Zika vírus, como o Dr. Saul muito bem comentou, né, o número de bebês nascidos com microcefalia aumentou exponencialmente, né? E hoje sabemos que sim, é causado pelo Zika vírus. Tá? Foi comprovado desde março de 2015, através da análise de tecido cerebral de fetos abortados, um trabalho publicado por um grupo da Eslovênia. Então, comprovando a presença do vírus no cérebro desses bebês com microcefalia. E alguns meses depois, alguns grupos, na verdade 3 grupos, incluindo o nosso, na Universidade de São Paulo, comprovamos em modelo experimental, utilizando os camundongo, né, que realmente o vírus é capaz de atravessar a placenta, atingir o cérebro dos fetos e lá causar o que a gente chama de morte celular, né, por um mecanismo chamado apoptose, enfim, que vai induzir então a morte dos precursores neuronais. Esses precursores são células que vão dar origem aos neurônios e outras células. Isso acontece geralmente no primeiro trimestre de gravidez. Então, o resultado final disso é um comprometimento bastante significativo do desenvolvimento do encéfalo, né, do cérebro desses bebês. O que é interessante de se comentar é que no início disso tudo, percebiam-se que as lesões elas estavam mais restritas à região chamada cortical do cérebro, né, que seria a casca, digamos assim, do cérebro, né. Mas agora, como já faz 1 ano e meio, 2, do início dessa epidemia, hoje há bebês com lesões em várias outras regiões do cérebro, tá? Que não só no córtex, hipotálamo, cerebelo, enfim. Qual que é a importância disso? Como o Dr. Saul também muito bem falou, é óbvio que o comprometimento para o bebê se relaciona diretamente com a região que é lesionada, né? Então, esse é um bebê que vai ter problemas sérios, né? Os estudos em relação à microcefalia começam quando? Desde quando os especialistas estão cuidando disso? Olha, desde que a epidemia foi percebida, digamos assim... Não relacionado ao Zika, mas a doença ela já é estudada, é um problema, não sei se pode se chamar de doença, né? Por isso que eu pedi aquela conceituação inicial. Mas o problema ele é antigo para uma causa nova que é o Zika vírus. Mas essas outras causas relacionadas, sejam genéticas ou não, ambientais, enfim... É que a questão da prevalência da microcefalia, além de ser multifatorial, é baixa, né? Era bastante baixa a prevalência de bebês nascidos com microcefalia. Além de mais, se a gente considerar também bebês que não são microcéfalos, que nascem com a cabeça pequena para a idade, enfim. A questão é que houve, né, com o advento do Zika, uma preocupação muito maior, porque o alastramento da infecção
se mostrou assim, muito preocupante, né? A Organização Mundial da Saúde decretou em 1º de fevereiro de 2016 estado de alarme global, né? Então, há uma preocupação maior na microcefalia causada por vírus, claramente por causa do alastramento da presença do vírus, né? Em relação aos outros fatores, se conhecem genes que causam e algumas outras infecções, né, doutor? O rubéola, por exemplo, né, o síndrome torche, que a gente chama. Não é tão... Quando a gente fala em microcefalia, nós estamos focando um pouco na Zika, mas a microcefalia como patologia, ela é muito antiga. Sim. Não consigo precisar exatamente a data, mas vão aí uns 2 ou 3 bons séculos, onde se sabe. A microcefalia é essa genética, né, que é chamada microcefalia vera, mas você tem, por exemplo, quando a sífilis vingava por todo canto, você tinha isso, a rubéola, uma microcefalia, e às vezes você consegue, pelo quadro que a criança apresenta, por exemplo, ela tem uma microcefalia, tem alguma alteração cardíaca, tem uma deficiência auditiva, você puxa quase que clinicamente para uma infecção por rubéola. E aí, daí por diante, citomegalovírus, você pode ter o citomegalovírus desse tipo de problema. Então, como entidade, microcefalia é uma coisa, vamos dizer assim, antiga. Agora, por Zika, a coisa é muito nova, né? É desde esse momento, em 2014, 2015, que a coisa começou a ganhar esse corpo todo que nós temos agora, né? E esse conhecimento todo. E aí eu acho que a gente precisa parabenizar, inclusive, os nossos pesquisadores, que começaram a ir fundo. Muito de publicações que tem aí são provindas de trabalhos feitos aqui no Brasil. Laís, as novas interpretações para a microcefalia, de acordo com a sua área, de acordo com a neurociência, quais são? Bom, como eles já comentaram, né, a microcefalia em si, ela é um conjunto multifatorial de condições, né, de situações que levaram ao desenvolvimento dessa patologia. Então, durante o desenvolvimento, você consegue observar não só do sistema nervoso, mas da maioria dos tecidos, uma série de eventos que levam à formação desse tecido. Então, você tem a proliferação dessas células, ou seja, o aumento do número dessas células, você tem a diferenciação, no caso dos neurônios, a migração desses neurônios para os lugares certos do encéfalo, e você tem a formação da rede sináptica. O que a gente costuma observar, né, que o Zika vírus, ele, além de diminuir a população neuronal tanto de células progenitoras quanto de células já diferenciadas por apoptose, como a gente já comentou, ele também parece alterar a migração neuronal através da glia radial. Então, você tem uma alteração de outro tipo de célula neuronal que impede ou dificulta a migração dos neurônios para o seu local definitivo no encéfalo. Tanto é que a gente observa, tanto experimentalmente quanto em humanos, uma não formação das camadas corticais. Por quê? Justamente os neurônios não só têm um número reduzido de neurônios formados, mas também eles não conseguiram chegar, provavelmente, nas camadas que eles deveriam alcançar. O que são as camadas corticais? Até trocando em miúdos para a gente falar para o público mais leigo. Nosso córtex, né, ele é composto por 5 camadas, ou seja, são camadas neuronais, de neurônios diferentes e de processos entre esses neurônios, e você consegue ver em microscopia, né, exatamente essas camadas, esses tipos celulares. Quando você observa um animal infectado, por exemplo, com Zika vírus, você não vê exatamente essa estratificação dessas camadas, você não consegue mais observar a organização citoarquitetônica do córtex. E isso causa, obviamente, uma consequência na cognição, né, no processamento das informações. Na evolução da formação cerebral, doutor Saul, ao longo da gestação, como é que isso ocorre? Como é que é o passo a passo da formação do crânio ao longo da gestação? Trocando em miúdos, vamos falar para o público ler. Então, isso eu acho que parte disso, a Laís já falou. Né? São processos que eles vão tendo, eles são sucessivos, né? Você tem primeiro uma multiplicação dos neurônios,
Os neurônios bebês, eles ficam numa região que nós chamamos muito próximo dos ventrículos cerebrais. Aí eles começam a se multiplicar. Então, hipoteticamente, vamos supor que você tivesse 100 milhões, você passa a ter alguns bilhões de neurônios. Só que não tem lugar para eles ali embaixo. Então, eles não vão funcionar ali. Na medida em que eles se multiplicam, eles vão assim, recebendo por alterações ou por implicações quimiotáxicas, e mesmo por essa glia radial, como se fosse um fio que, de alguma forma, identifica qual é o caminho que esse neurônio tem que chegar até a região cortical. E cada neurônio que sai, cada neuroblasto que sai lá de baixo, para chegar lá na córtex, ele tem uma camada para chegar. Então, ele é programado. Ele tem que chegar na terceira camada. Se ele não chegar na terceira, chegar na quinta, ele não vai funcionar. Ele está prontinho para isso. Bom, então lá, essa é a fase de migração. Depois ele se estratifica, criando uma citoarquitetura. Então, isso tudo que começa lá por volta da 12ª semana de gestação, vai continuando até o final. Depois que ele se localiza, ele começa a se comunicar. Então, não adianta eu ter um neurônio que não conversa com os outros. Ele não funciona. E essa comunicação é feita pela sinaptização. Então, um neurônio nessa região aqui mais posterior, que é uma região occipital, ele precisa passar informação para um neurônio aqui na frente. Vamos supor que você vai atravessar uma rua. Vem um carro e buzina e você se apura, ele tem que comunicar isso. Ele vê o carro, ele ouve, ele tem que comunicar para uma região motora, você tem que sair correndo. Então, isso tudo com o desenvolvimento, na medida em que nós vamos... Isso, de certa forma, é programado geneticamente. Mas o ambiente depois tem uma influência muito grande. Então, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, por interação com os cuidadores, que em geral são pai e mãe, esses processos de aprendizado, sejam motores, sejam emocionais, de qualquer ordem, vão organizando essa circuitação. De tal maneira que você vai adquirindo aprendizados elementares que vão se sucedendo até que você ganhe aprendizados mais complexos e possa lidar com a complexidade que a vida vai lhe propor. Agora, se você tem alguma interferência nesse processo, se você tem, por exemplo, uma mãe que precocemente fez uma radiografia do abdômen, por radiação você pode destruir uma série de neurônios. Se você tem uma infecção que lesa a isso, você tem algum defeito genético, o que acontece? O número de neurônios se reduz, as comunicações também diminuem, e dependendo das áreas afetadas, sejam isoladas ou seja em conjunto, você tem um prejuízo. Desde esse sujeito ficar numa vida inteiramente vegetativa, até ter ganhos muito precários no resto da vida. Então, esse é o processo de desenvolvimento. Agora, para ter uma ideia, nós temos, ao todo, alguma coisa em torno de 85 bilhões de neurônios. Então, é preciso queimar bastante, muito precocemente, para você gerar um prejuízo muito grande. E aí você tem essas situações, como nós pegamos o Zika e outros vírus, na medida que você lesa o indivíduo dessa forma, toda a vida dele provavelmente vai ser numa direção em que ele vai precisar ser assistido, vai ser dependente, porque nós, no sistema nervoso, no cérebro, não temos reposição de peças. Você tem que tratar de recuperar aquilo que está lá. E se está tudo muito destruído, bom, infelizmente, as chances de recuperação são pequenas. Aqui na TV Assembleia SP você acompanha o programa Agora é Lei, os especialistas falando hoje sobre a microcefalia. Agora é Lei em São Paulo, está instituída a Semana Estadual de Prevenção e Combate à Microcefalia. Nós vamos para um intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Agora é Lei, os especialistas falando sobre microcefalia e a partir de agora no estado de São Paulo está instituída
por lei, aprovada aqui na Assembleia Legislativa, a Semana Estadual de Prevenção e Combate à Microcefalia. Jean-Pierre, qual que é a lesão provocada no cérebro que leva à microcefalia, seja pelo Zika vírus ou pelas outras causas da microcefalia? Essa é uma ótima pergunta. Eu vou dividir ela em duas partes, né? A primeira parte no sentido do mecanismo. O que se sabe de mecanismo molecular, celular, que ocasione a microcefalia. E a segunda parte fala da lesão em si, tá? Então, o que se sabe até agora, pelo menos em relação aos mecanismos que levam à microcefalia, em essência, o que tem mais se observado é a morte dos precursores de neurônio, como eu já havia falado, não só dos precursores, como dessas células da glia radial, que a Laís muito bem mencionou, que elas servem de suporte para a migração de neurônios. Dentro desses mecanismos, o que tem se descoberto, por exemplo, é que algumas proteínas de estruturas celulares que são importantes para a célula se dividir, por exemplo, são afetadas pelo vírus. Então, se eu tenho células que são progenitoras, que vão dar origem aos neurônios do meu cérebro, elas precisam se dividir. Se elas têm dificuldade nesse processo, elas não conseguem se dividir, obviamente que o número de células vai ser muito menor, né? Então, tem uma dificuldade na expansão e no crescimento cerebral. E, além disso, o que acontece? Quando essa célula não consegue se dividir, ela morre, por um processo que a gente chama de apoptose. Tá? Então, essa é a parte de mecanismo que se sabe. Realmente, se sabe muito pouco, tá, Mauro, em relação aos mecanismos que o Zika vírus induz microcefalia. Vamos passar para a lesão. O que se tem de lesão clínica observada hoje? Eu queria até voltar um pouco na resposta anterior, que é a seguinte. O Dr. Saulo falou muito bem sobre o neurodesenvolvimento, né? Então, o neurodesenvolvimento, ele acontece, claro, tem uma cinética desse desenvolvimento, mas o início da gravidez é mais importante. Então, por isso que as mulheres estão mais susceptíveis a terem bebês com microcefalia no primeiro trimestre de gravidez, que é quando esse processo está acontecendo, e se o vírus chegar até essas células precursoras, vai acontecer a primeira parte da resposta que eu lhe falei, que era a morte dos precursores, correto? Porém, hoje a gente já sabe que bebês de mães que foram infectados mais tarde na gestação podem não apresentar microcefalia, mas podem ter lesões no cérebro, tá? E aí essas lesões são quais? Classicamente, essas lesões são do tipo microcalcificação. Então, são regiões de microcalcificação, são regiões de microprocessos inflamatórios no cérebro. Existem lesões de ventrículo. Ventrículos são bolsas de líquido que existem dentro do cérebro. Esses bolsões, eles estão extremamente aumentados nesses bebês. Existem bebês que têm até dissecção desses ventrículos. Então, existe uma assimetria dos ventrículos. Então, o direito e o esquerdo deve ser igual. Às vezes, algum bebê apresenta um ventrículo maior do que o outro. Como eu havia mencionado antes, as lesões hoje não estão restritas somente à região cortical. Então, existem lesões até mesmo na medula espinhal, por exemplo. Existem lesões em cerebelo, que é importante para o equilíbrio, por exemplo. Tá? Então, essas lesões elas podem ser encontradas em todo o cérebro do bebê. Eu queria somar a isso o fato também de que já foi demonstrado que a grande maioria dos bebês que têm microcefalia, eles têm lesões oculares importantes. Tá? Por quê? A parte de trás do nosso olho, a retina, né, as retinas dos olhos, são riquíssimas em neurônios. E o que a gente tem descoberto é que o Zika vírus ele é um vírus que gosta de neurônio. Então ele gosta do precursor neuronal lá dentro do cérebro do feto e, por consequência, ele também gosta da região da retina do bebê. Então a grande maioria dos bebês que nascem com microcefalia tem lesões retinianas, degeneração macular, né, que são processos importantes, ou seja, a acuidade visual desses bebês é muito comprometida. Tá? Existem bebês que têm também perda auditiva. Né? Por quê? Porque todos esses processos são orquestrados, digamos assim, pelo sistema nervoso. Tá? E eu queria dizer também que a gente fala muito da microcefalia, porque claro que é uma importância, né, para o bebê e tudo mais, e tem um impacto estético talvez, mas existem, hoje a gente fala que o Zika vírus ele causa uma síndrome congênita, tá? Que não se restringe à microcefalia. Então, o que é a síndrome congênita do Zika vírus? A maioria dos bebês que têm microcefalia eles são menores em tamanho e peso. Tá? Então, o que significa isso? Eles têm uma restrição de crescimento intrauterino. Não há resposta ainda do porquê disso. Talvez as artérias placentárias possuam microcalcificações, então a quantidade de sangue que chega até o feto está reduzida, isso poderia diminuir o crescimento do feto, por exemplo. Tá? E além dessas lesões de cérebro, olho e tamanho, existe um quadro bastante importante também chamado de artrogripose. A artrogripose ela é o resultado da falta de mobilidade do bebê dentro do útero, porque o bebê tem uma lesão no cérebro.
E às vezes essa lesão acontece em regiões motoras que vão regir os movimentos do bebê. Então, se o bebê fica sem se mover dentro do útero quase toda a gestação, ele nasce com contrações das articulações distais, o pé. É um bebê que nasce com o pezinho torto, com a mãozinha torta, né? Então, esses são os achados da síndrome congênita do Zika vírus. Laís, quando o Jean-Pierre fala da morte dos neurônios, aí fazer uma pergunta bem como leigo aqui, a gente pode encontrar alguma relação entre a microcefalia nos bebês e o Alzheimer nos idosos, que também o Alzheimer, a gente tem conhecimento que é a morte dos neurônios. A gente consegue encontrar alguma relação? A priori, assim, do que a gente tem até agora, não. Tirando o que você mesmo falou, que leva à morte de neurônios. Mas os mecanismos que levam a essa morte são completamente diferentes, até o que a gente sabe por enquanto. Embora você encontre alguns fatores como a neurotoxicidade no Alzheimer, é causada por fatores do próprio organismo. No caso do Zika vírus, da microcefalia causada por Zika vírus, é um agente patógeno que causa essa neurotoxicidade que vai levar à morte dos neurônios. Então, o que vai deflagrar a morte das células, inicialmente, são estímulos diferentes. E aí, consequentemente, a decorrência disso também é diferente. Tá, a despeito desta semelhança e também dessas diferenças que você desenhou, a pesquisa do Alzheimer pode encontrar alguma chave para o caso da microcefalia? Pode ter ali alguma coisa que possa servir como chave? Eu acho difícil. Ainda não. Pensa nesse aspecto. Só se a pesquisa com Alzheimer, mas aí eu envolveria não só o Alzheimer, mas qualquer doença neuropatológica que leve à morte dos neurônios, alguma molécula-chave que impediria a progressão da morte neuronal. Mas não necessariamente o Alzheimer em si e a microcefalia. Poderia ser uma condição de todas as neuropatologias. Doutor Saul, como desenhou o Jean-Pierre, essa questão dos 3 meses da gestação, quer dizer, ali as mulheres estão mais suscetíveis aos problemas que podem vir a afetar a gestação e, consequentemente, o bebê. Então, é fato que essa suscetibilidade é que faz com que essas infecções pelo Zika vírus aconteçam neste momento e os riscos são menores fora deste período dos 3 meses. É isso? Eu acho que o tempo aí, como o Jean-Pierre colocou, o Zika gosta muito de neurônio, de células do sistema nervoso. E por que é maior? Quer dizer, há um trânsito, realmente, o trânsito placentário permite que haja a chegada do vírus até o bebê. E ele encontra esse cérebro num processo inicial de desenvolvimento, onde você tem as matrizes iniciais. Quando você tem uma infecção, vamos fazer uma comparação, que atinge o bebê entre o 7º e 8º mês, a estrutura do cérebro já está praticamente formada. Então ele vai atuar e ele é capaz de causar lesões, e que são lesões, às vezes, mais localizadas e não atingindo o alicerce da estrutura, o começo. Então, quando você pega isso nesse começo, certamente, o potencial lesional, você está destruindo todos os filhotes. Nenhum dos filhotes, ou poucos filhotes, vão chegar à idade adulta. Quando você pega a criança em mais idade, uma idade mais para frente, você já tem uma população neuronal muito maior, e aí você tem lesões que podem ser mais esparsas. Então, os quadros, às vezes, são diferentes. O que em algumas situações acontece é que, por exemplo, nada impede, o Jean-Pierre colocou isso, que esse bebê tenha uma agressão inicial precoce e venha a ter uma mais tardia. Com a rubéola se passa a mesma coisa. Então, você, por exemplo, nas lesões muito precoces, nem sempre você tem quadros inflamatórios com hemorragia e calcificação. Você vai ter nessas mais tardias. Você pega o citomegalovírus, por exemplo, o cérebro é vamos dizer assim, sem exagero, um mármore, todo ele salpicado. Por quê? Porque é uma infecção que atinge o feto no 3º trimestre. Então, há diferenças disso aí. As lesões, os quadros, quanto mais precoces, mais graves são, porque pega realmente todo o processo de formação. E por essa predileção. Algumas infecções, por exemplo,
elas têm predileção por uma determinada idade. O citomegalovírus é um desses que gosta do bebê mais lá para frente. Não aparece muito no início da gravidez. E vamos dizer, o quadro neurológico que esse bebê vai apresentar tem diferença. Eu acho que talvez a gente possa falar um pouco, porque se discute muito o que fazer com essas crianças. É uma criança que você faz o diagnóstico dela, né, e ela está no 5º, 6º mês, se identificou uma microcefalia, ou antes um pouco. Como é que se conduz isso? Né? Como é que se fala com um pai, com uma mãe que está diante dessa situação? Qual é a perspectiva, né, de trabalhar com essas questões? Porque, tudo bem, tem o nosso lado aqui científico e o lado familiar. Como é que a gente trabalha com essas coisas? É muito delicado, né? Mesmo porque nem todos os microcefálicos são iguais. Laís. Eu queria só complementar em relação à idade e à susceptibilidade, né, da infecção, não só pelo Zika, como qualquer outro patógeno. Quando a gente pensa, no caso do Zika vírus, quando ele vai infectar um bebê, o feto, a gente tem que pensar nos obstáculos que ele vai enfrentar. Então, a gente tem que pensar no sistema imune materno, no microsistema placentário e na própria barreira hematoencefálica do bebê. Por que o primeiro trimestre é mais favorável para o vírus conseguir chegar no destino final, né, que seria o sistema nervoso? Primeiro, o sistema imune materno, durante a gestação, ele funciona um pouco diferente do que fora da gestação. Alguns vírus podem evoluir, podem ter evoluído concomitante a esse microambiente do sistema imune. Então, ele utiliza alguns mecanismos do próprio sistema imune materno para entrar, por exemplo, na placenta. Então, o vírus poderia infectar, por exemplo, células do sistema imune materno e conseguir passar para o bebê. Além disso, a barreira hematoencefálica no início do desenvolvimento fetal, ela ainda não está completamente formada. Então, essa barreira que evitaria, uma barreira física que evitaria a infecção, a entrada de patógenos no sistema nervoso central, ela não está totalmente formada e não consegue fazer essa função muito bem. Além disso, igual foi mencionado, Zika vírus, citomegalovírus ou rubéola têm preferências de idade porque durante o desenvolvimento as células também vão mudando. Então elas vão apresentando perfis de expressão gênica e receptores em sua membrana diferentes. Então tem às vezes um vírus que ele tem uma preferenciabilidade por células indiferenciadas, porque ela apresenta um receptor que favorece a entrada desse vírus nesse tipo de célula. Em contrapartida, eu posso ter vírus que preferem ou têm uma facilidade maior de entrar em células diferenciadas, porque elas apresentam receptores em sua membrana que são diferentes e favorecem a sua entrada. Então, de novo, é uma somatória de eventos que levam ao quadro. Nós temos como vetores 2 mosquitos, o Aedes aegypti, conhecido aí por outras doenças, e o Aedes albopictus. É isso? Qual que vive no nosso meio urbano aqui? O egípcio. O outro não, é encontrado onde? Esse albopictus? Na verdade, o Aedes é encontrado, não só, não é só essas 2 espécies de Aedes. Sim. O Zika vírus também... Mas esses 2 são os responsáveis pela transmissão do Zika vírus. São. Hoje em dia, estão estudando a possibilidade do Zika vírus também ser transmitido pelo Culex. Mas ainda está... O que é que torna o Aedes aegypti, assim, digamos... um bom empreendedor, né? Porque ele transmite o Zika, transmite chikungunya, transmite dengue e talvez até futuras doenças aí que pode se tornar também hospedeiro delas. Bom, não é muito minha área em entomologia, mas o que eu sei é o seguinte: o Aedes ele é um vetor de uma série de doenças, né? Ele é capaz de albergar os vírus que você mencionou, inclusive outros como febre amarela e tudo mais no seu febre amarela também no ambiente urbano. Exatamente. O grande problema dessa questão, Mauro, do Aedes albopictus e do Aedes aegypti, assim, o Aedes albopictus aparentemente ele é um mosquito mais que gosta da floresta, tá? Ele vive mais no campo, ele tem uma biologia um pouco diferente do Aedes aegypti. O Aedes aegypti, se você entrar no site da Organização Mundial da Saúde e olhar no mapa de distribuição de Aedes aegypti pelo mundo, você encontra pelo mundo todo, tá? Principalmente nas regiões intertropicais. E ele, essencialmente, é um mosquito que evoluiu para viver no meio urbano, tá? Ele é um mosquito que vive muito bem nas cidades, onde há muito lixo, onde há um grande acúmulo de águas,
né? Eu acho que, sem dúvida, há uma relação desse fato da biologia do Aedes com a quantidade de infecções por Zika que aconteceram em Recife, na periferia de Recife, Paraíba, Bahia e por aí vai, né? Aqui na TV Assembleia SP, o programa Agora é Lei. Os nossos especialistas estão falando hoje sobre microcefalia. Uma lei em São Paulo agora institui a Semana Estadual de Prevenção e Combate à Microcefalia. Vamos para o intervalo, voltamos já já. Programa Agora é Lei, de volta aqui na TV Assembleia SP, falando sobre a lei agora no estado de São Paulo, que institui a Semana Estadual de Prevenção e Combate à Microcefalia. Doutor Saul, nesses casos recentes da microcefalia provocada pelo Zika vírus, várias notícias relacionadas a gêmeos. E gêmeos em que um foi infectado, um teve o problema do Zika vírus, teve o problema da microcefalia, e o outro não. Eu perguntava no bloco anterior sobre alguma chave, né, em relação, por exemplo, ao Alzheimer, para tentar chegar em alguma cura ou a prevenção da microcefalia. Neste caso de gêmeos, em que um teve e o outro não, também dá para tentar uma busca de chave aí para o problema? Interessante isso. A rigor, em termos de acompanhamento clínico, eu acompanhei um caso só de criança com microcefalia, possivelmente por Zika. Não tive a oportunidade de ver com esses casos com ele, mas como em outras situações, mesmo em gêmeos univitelinos, e mais difícil nos diferentes, essas crianças nem sempre são idênticas. Apesar dos geneticamente podem ter diferenças, por mais parecidos que sejam. E é possível que haja alguma situação que ofereça mais fragilidade para um do que para outro. É interessante isso. Às vezes, uma dessas crianças vem infectada, e não é o caso do Zika, com uma determinada patologia viral, e o outro saiu completamente isento. Eu não sei se algum dos colegas aqui viveu alguma situação com gêmeos. Eu não tive oportunidade nem de ouvir exatamente esse comentário. Eu conheço, na verdade, um grupo de pesquisadores na Universidade de São Paulo que está bastante envolvido com esse foco nos gêmeos, né? Eu sei que a professora Maia Nazati está envolvida com isso. Ela tem, eu acho que pelo menos 9 casos de gêmeos, onde um dos gêmeos teve microcefalia e o outro não. Em essência, doutor Saul, a maioria deles são gêmeos fraternos, são gêmeos não idênticos, tá? Então, sendo gêmeos não idênticos, eles têm placentas diferentes. Tendo placentas diferentes, como a Laís também muito bem mencionou, a placenta é um obstáculo para que o vírus alcance o feto, né? Partindo desse pressuposto, o que pode ter acontecido? O local de implantação, uma placenta ser mais permissiva do que a outra, porque a rede de vasos que foi formada numa placenta permitiu que o vírus alcançasse o feto, no outro caso não. A gente não tem ainda uma resposta para isso, tá? Mas é muito provável que seja por causa dessa relação da permissividade, da escultura das artérias, da placenta e tudo mais, tá? O que se sabe, já há um trabalho publicado que, isso em modelos experimentais, tá? As células do trofoblasto, as células presentes ali do feto, na placenta, naquela região, secretam algumas moléculas que são antivirais, né? E descobriu-se, por exemplo, que um dessas moléculas se chama interferon lambda, né? Um nome complicado, mas nada mais é do que uma molécula que impede o vírus de chegar até o feto. Isso foi comprovado, está publicado em uma grande revista internacional, em modelo experimental. A questão é, será que isso se reflete no ser humano? Então, será que numa placenta eu tenho menos produção desses interferons e na outra a placenta está melhor, então há uma produção melhor dessas moléculas, então um bebê está protegido e o outro bebê não está tão protegido assim, né? Não há uma resposta, digamos assim, o martelo não foi batido em relação a isso. Sim. Mas com certeza, eu apostaria, aliás, no laboratório nós temos o objetivo de entender um pouco essa relação, a transmissão vertical que a gente fala do vírus. Eu apostaria sim que na composição da placenta, na diferença entre um feto e outro, tá? Há um trabalho publicado por um grupo brasileiro até de Campinas que mostrou que mesmo em camundongos, que podem ter até 9, por exemplo, filhotes, nem todos têm microcefalia.
Alguns podem nascer normais e alguns também podem nascer. Quero aproveitar, Jean-Pierre, a sua formação em farmácia. Rede social, né? Um monte de coisa que se coloca por aí, a gente fica na dúvida se aquilo é verdade ou se é mentira. Existe alguma relação? Porque agora, com tudo isso, todo mundo foi atrás de repelente, né? Uma correria pelos repelentes e especialmente os que contém icaridina, que é o que mata mosquito da dengue, digamos assim, ou afasta o mosquito da dengue, né? Que é o Aedes aegypti. Existe alguma relação entre leucemia e repelentes? Isso acabou correndo aí na internet. E muita gente ficou preocupada. Puxa vida, aí você me pega de surpresa, né? Não é muito minha área, leucemia... Eu digo assim, você não ouviu falar, é uma coisa que... Não ouvi falar. Que é fantasiosa, a não princípio. Posso dizer, veja bem, né? Leucemia é um câncer, então é causado por mutações genéticas, geralmente em genes de regulação de ciclo celular. Podem ser induzidos por uma série de moléculas químicas, né? Se os repelentes induzem isso, não sei lhe dizer, Mauro. O que eu posso falar nesse aspecto... Há um tempo atrás, na verdade, há mais de um ano atrás, levantou-se a hipótese de que talvez a microcefalia não fosse causada por Zika, mas fosse causada por um larvicida, que era o piriproxifeno. Isso foi levantado por médicos fora do Brasil, enfim. Não procede essa afirmação, tá? Mesmo porque há vários indícios que comprovam que não é o piriproxifeno, tá? Parece que em Recife não é usado piriproxifeno. A gente tem hoje 49 casos de microcefalia nos Estados Unidos, duvido que eles usem piriproxifeno, né? Há microcefalia na Colômbia também, nunca ouvi falar que eles utilizassem esse larvicida. Mas a população pode ficar tranquila, por exemplo, em relação ao uso de repelentes para afastar o Aedes aegypti, esses que contêm a icaridina, que é a substância que repele o mosquito. Eu realmente tenho que admitir a você, Mauro, que eu não ouvi falar sobre essa notícia. Da leucemia. Tá? Agora, quem teve o contato com o Zika vírus, sarou, pode ter, qual é o risco de ter um filho com microcefalia? Sarou do problema. Isso é interessante, né? É interessante porque como é que você aconselha, então, um casal que queira ter um bebê e não sabe se teve contato, se tem o vírus. A recomendação atual é de que você espere, que essa mãe espere pelo menos um mês ou um pouco mais para planejar uma gravidez. Porque é como se depois desse período você estivesse livre do quadro infeccioso. Essas informações ainda são bastante novas, na verdade. Tem muitos estudos mostrando que o Zika vírus ele fica no trato reprodutor, tanto feminino quanto masculino. E eu estava comentando antes de começar o programa com o Jean que ele me contou que tem estudos mostrando que eles ficam mais de 6 meses no trato reprodutor masculino. Além de ser uma possível fonte de transmissão, né, transmissão sexual, que aí pode ou não levar o quadro de microcefalia caso a mãe venha a ficar grávida. Ou pode só transmitir para... Porque tem uma questão também aí, que muitas vezes a pessoa nem sabe que teve o Zika vírus, né? Sim. Porque ficou doente, teve lá os sintomas, achou que era uma gripe qualquer, alguma doença, sarou, sim, né? É uma doença que o corpo consegue combater sozinha e nem todo mundo apresenta os sintomas. Então, 1 a cada 5 pessoas apresentam sintomas. Então, a cada 5 pessoas, 4 não tem sintoma nenhum, tem a carga viral, pode transmitir para outras pessoas e nem sabe que está fazendo isso. E vale mencionar, desculpa interromper, que o momento que o indivíduo está virêmico, ou seja, ele tem vírus circulante e ele pode infectar os Aedes aegypti, é quando ele não tem nenhum sintoma. Durante a viremia, ele não tem sintoma. O sintoma vem depois da fase de virêmica, né? O que propicia a difusão, né, da propagação do vírus e dificulta o diagnóstico, né? Porque a gente não tem ainda um diagnóstico sorológico específico para o Zika vírus, né? Você provavelmente ouviu falar que o dengue e o Zika são extremamente semelhantes, né? Então, para você fazer um diagnóstico molecular no indivíduo, ele tem que estar virêmico. Então, você faz o PCR, que a gente fala, no sangue. Só que o indivíduo, quando está virêmico, não tem sintoma, então ele não vai no médico, você concorda? Sim. Então, o que a gente sabe hoje? Por outro lado, que o vírus está na urina. Então, hoje, há vários laboratórios que fazem a busca pelo vírus na urina do indivíduo. E no caso de pacientes de sexo masculino, mesmo no esperma, né? Que, como a Laís mencionou, pode ficar até 6 meses no esperma o Zika vírus.
E o que tem de verdade e de mentira em relação ao perfume? Pessoas que usam perfumes atraem mais o mosquito. Também é coisa que corre na internet. Esse mosquito é muito cheio de requintes, né? Tendo preferência por determinados perfumes, talvez mais por perfume francês do que perfume espanhol. Mas tem muito mito, como você colocou, né? Essa questão, eu acho que essa é uma das questões. A outra, voltando um pouco, que foi colocado aqui, com relação aos repelentes. Esses repelentes são usados há muito tempo, né? E não é coisa de 2, 3 anos que se usa repelente. E os que estão aí na praça, muito conhecidos, né? Você falando da carnitina, mas que a carnitina atrai, né? Ele gosta da carnitina, que existe no repelente, mas surgiram novos repelentes aí, alguns importados, e que também estão em uso. Eu acho assim, se criam muitas situações de pânico. Eu tenho que matar o bichinho, deixar que ele chegue, mas ao mesmo tempo o produto que eu vou usar pode me trazer complicações. Então, e vão surgindo essas histórias. Do ponto de vista médico, a gente convive todo dia com esse chiado, assim, né? Para várias situações. Acho que precisa ser comprovado isso, ter uma evidência mais clara, né? Como a própria questão do Zika. Você vê quantas coisas a gente fala aqui que não sabe exatamente como é. Não tem resposta. Temos dúvidas. E é bom lidar com isso, porque às vezes as certezas muito precisas nos levam para caminhos não muito bons. Né? Só para complementar aquele raciocínio anterior, em relação a quem teve a doença e sarou, o fato é, a doença, quem foi infectado, não vou falar em doença, quem foi infectado pelo Zika vírus e sarou, né, o fato é, aquela pessoa não vai ter sequelas. O Zika vírus ele vai causar a microcefalia, quer dizer, o problema vai ser em relação à má formação dos bebês. Um adulto não vai ter sequelas em relação a uma infecção por Zika vírus, é isso? Eu acho que tem um parênteses, eu estou falando muito com relação ao bebê e à microcefalia. Mas o Zika vírus pode trazer outros tipos de problema. Você tem outras doenças neurológicas, por exemplo. Você tem uma polineuropatia periférica, que é a doença de Guillain-Barré, que o indivíduo começa a perder condições motoras e sensitivas em geral, vem dos membros inferiores e superiores, com o risco grave de ter uma falência respiratória também, paralisa a musculatura da respiração. Então essa é uma outra complicação. Nós estamos na microcefalia, mas então ele está curado, sim, mas ele no período em que ele tem o problema, ele tem o risco de adquirir esse tipo de... para ele, não para o bebê. Agora, a situação colocada aqui pelo Jean-Pierre, né, vocês comentaram o fato de ele permanecer no organismo lá. Você não tem mais a doença, mas ele está lá na urina. Se ele está na urina, ele não está na urina, ele vem de algum lugar, não é a urina que está infectada. Então, é o trato urinário, o que é isso e o quanto isso pode gerar prejuízos. Tempo do programa chegando ao final, eu gostaria da conclusão de cada um, aproveitar que o senhor está com a palavra, doutor Saul. A sua conclusão sobre o nosso tema, esse trabalho de levar informação, de prevenção e de combate à microcefalia por meio da lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa. Eu primeiro queria agradecer a participação e acho muito oportuno trazer esse tema para uma discussão com profissionais que podem olhar por vários ângulos e trazer todo esse conjunto que nós tivemos aqui, o Jean-Pierre, com um trabalho feito mais básico lá no laboratório, né? A Laís também comentando as questões mais ligadas ao funcionamento e desenvolvimento cerebral. Eu acho que é importante que isso chegue às famílias e que elas entendam e saibam ir em busca daquilo que possa fazer com que se previna deem um outro valor. Quando vocês vão, deixa potinho de água, saber por que disso tudo que pode ter que ser feito, porque a complicação é séria. Laís, sua conclusão até 30 segundos. Eu queria agradecer também a chance de estar aqui e queria
também agradecer a chance de divulgar realmente a importância desse tema e não só da gente buscar informação, mas das pessoas que sofreram com o Zika vírus trazerem e buscarem a informação, o caminho oposto, e trazerem para nós as informações também. Então, tudo que foi relatado de novo também tem o caminho inverso. Como as coisas são muito novas, deles também trazerem novas informações para nós que estamos tentando ajudar. Jean-Pierre, sua conclusão? Eu agradeço o convite de participar e parabenizo a iniciativa de estabelecer essa semana de prevenção à microcefalia, né? E gostaria de dizer que isso tudo, esse entendimento dessas doenças, sejam quais forem, elas precisam de investimento na pesquisa básica, clínica, né? Então isso tudo é bastante importante e espero que venha a ser feito cada vez mais no Brasil. Nós que agradecemos a presença de todos vocês aqui na TV Assembleia SP, nesse programa Agora é Lei. Os especialistas falaram hoje sobre a microcefalia. Agora é Lei no estado de São Paulo. Está instituída a Semana Estadual de Prevenção e Combate à Microcefalia. Um agradecimento a você de casa que nos acompanhou nessa jornada. Até o próximo tema e falem sobre este programa na rede social, no endereço que aparece aí no seu vídeo. Tchau, tchau.